Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar da nossa campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Compõe a nossa mesa virtual doutora Andréa Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Representante do Centro de Valorização da Vida, o CVV, a voluntária Maria Helena Júlio. Doutor Alexandre Henrique Moretti, presidente da Comissão de Direito Administrativo da 38ª subseção. Doutora Iracide Carvalho, presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Doutora Irma Pereira Maceira, conselheira seccional da OAB. Doutora Graziele Ribeiro Novaes, expositora e palestrante do dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para início dos trabalhos à nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. Obrigada, Priscila. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Muito bom dia nessa manhã de sexta-feira. É uma honra e uma satisfação poder estar aqui na Casa da Advocacia Andreense, nesse novo formato virtual, mas como sempre digo, não menos acolhedor, não menos intenso do que todos os nossos trabalhos realizados na nossa casa. Com muita alegria que a OAB de Santo André, apoiando a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, parceria essa com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Tenho a honra de receber hoje uma importante palestrante para falar sobre o apoio emocional como ferramenta para a prevenção de suicídio. Mas antes, gostaria de tecer aqui breves comentários e fazer os meus cumprimentos para essa seleta mesa virtual. Então, cumprimento a nossa querida conselheira Irma Pereira Macedo e agradeço a honra e o prestígio de estar aqui conosco nessa manhã. Estendo meus cumprimentos aos nossos valorosos apoiadores, presidentes de comissão, que juntos com Alexandre Camaruzano, que foi o idealizador dessa parceria, estão aqui cá conosco. Então, meus cumprimentos inicialmente para o Alexandre, parabenizando inclusive pelo trabalho que tem feito frente à Comissão de Direito Administrativo e que hoje está aqui conosco a alinhavar todo o trabalho em relação ao mês Setembro Amarelo. Cumprimento a nossa querida anfitriã e diretora de comissões, sempre parceira, sempre amiga e sempre a exercer o papel dela com brilhantismo, doutora Priscila Kogan. Doutora Priscila, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco nessa manhã. Cumprimento a doutora Iracide Carvalho, que está à frente da Comissão de Direito Sistêmico, uma comissão recentemente instalada e que já tem brilhado na nossa casa. Muito obrigada aí pela sua presença. Vejo também que nós estamos aqui com a doutora Shirley Van der Zan, que é a nossa presidente da Comissão da Infância e da Juventude, também a prestigiar esse momento importante, que é falar e debater sobre a prevenção ao suicídio. Então, feitas essas primeiras considerações, reitero o que ontem eu falei, ao parabenizar todas as nossas comissões, porque elas são os braços da nossa casa, e sem elas o nosso trabalho ele não tem o mesmo brilho que teria se não fossem elas. Então eu parabenizo todas as comissões que apoiaram essa campanha, que apoiaram essa parceria com o CVV, dizendo que o trabalho que nós realizamos juntos, em equipe, é um trabalho que frutifica. E eu espero que esse ciclo de palestras que se iniciou ontem e que nós tivemos como expositor o Dr. Davanzo, que hoje está a presidir a CAASP, e na parte da tarde a Patrícia Moretti, que não pôde estar posteriormente acompanhar. Sugestão, inclusive, do Alexandre.
Então, faço meus cumprimentos também para a voluntária do CVV, Maria Helena Júlio, que está aqui conosco, que falará sobre os trabalhos, os importantes trabalhos que o CVV faz de forma gratuita, de forma sigilosa e realmente tem contribuído, por que não dizer, para o próprio sofrimento humano. Então, nós estamos aqui hoje como dirigentes, como advogados e advogadas, mas nós sabemos da importância de estarmos também como seres humanos, para tentar ouvir, para tentar acolher, para tentar entender e tentar também ajudar. Então, a OAB, assim como já falei anteriormente, inclusive para o representante que cá esteve conosco, ontem o Carlos Correia, a OAB, ela se coloca totalmente à disposição para manter esse trabalho, para manter essa parceria, não só no mês de Setembro Amarelo. Então, muito obrigada hoje pela sua presença, Maria Helena. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. E cumprimento, então, por fim, mas não menos importante, porque hoje ela é a expositora, ela é a palestrante, Graziele Ribeiro Novaes. Seja muito bem-vinda, então, à nossa casa. Tenho certeza que será uma brilhante explanação e, mais do que isso, trará momentos de reflexão para todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos, por esse apoio para essa iniciativa e passo, então, a palavra para Priscila Kogan, declarando, portanto, abertos os trabalhos do dia. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Muito obrigada, doutora Andréa Tartucci. Hoje abordaremos o tema apoio emocional como ferramenta para a prevenção do suicídio. A nossa palestrante do dia, a doutora Graziele, ela é psicóloga, psicoterapeuta breve e mestre em psicologia da saúde. Atualmente, atua como psicóloga no Instituto de Ebiatria da Faculdade de Medicina do ABC e docente no curso de psicologia da mesma entidade. Antes de passar a palavra à doutora Graziele para o início da sua palestra, eu vou passar a palavra para a voluntária Maria Helena para suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Agora sim, eu agradeço imensamente em nome do CVV a procura da OAB por essa parceria. É muito valiosa para nós, não em termos de CVV, mas em termos da população que necessita. Nós vamos contar em outros momentos, sim, com essa ajuda. E agradeço demais, participei ontem, assisti, parabenizo a doutora Andréa Tartucci pela iniciativa e o Alexandre, que é o idealizador e está movimentando tudo isso e toda a mesa presente aqui hoje. E Graziele, desejo uma excelente fala para você, tá bom? Eu sou voluntária do CVV, atuo no CVV de Santo André. O que é o CVV? Centro de Valorização da Vida. É uma entidade que foi fundada em São Paulo, capital. Hoje, nós atuamos estritamente com voluntários, sempre foi assim, mas hoje são 120 postos espalhados pelo Brasil. Essa entidade tem quase 60 anos de trabalho ininterrupto. O posto CVV de Santo André é um dos primeiros, foi o terceiro posto fundado, tem 45 anos. Nós trabalhamos com apoio emocional e desta forma prevenindo o suicídio. Desde o início era essa a meta. O CVV surgiu numa época que, se hoje a gente precisa ter um Setembro Amarelo para desmistificar o assunto, ele surgiu no início da década de 60, quando era incrivelmente mais agravante, mas o suicídio sempre existiu. E houve esse cuidado de se tratar.
desse assunto. A doutora Andréia até já adiantou que o trabalho ele é sigiloso e com anonimato. Isso dá um conforto para a pessoa, ela não precisa se apresentar, de dizer de que cidade que é, nome, só se ela quiser. E ela é atendida pelo voluntário. Para quê? Como que é esse apoio emocional? É uma conversa, é uma escuta empática, é uma atitude muito simples, que na verdade nós todos podemos ter. O voluntário passa por capacitação e há uma conversa em que a pessoa pode diminuir a sua angústia, ela pode desabafar durante o tempo que ela precisar. E diminuindo essa angústia, ela pode se sentir melhor e perceber que precisa de ajuda. As pessoas que ligam para o CVV, entram em contato com o CVV, todas estão pensando em suicídio? Não. A pessoa pode ligar, conversar, escrever do assunto que ela precisa conversar, do assunto que para ela é importante naquele momento, conversar com alguém. E nós podemos conversar entre nós, com as pessoas do nosso convívio, mas às vezes é muito difícil. Falta de disponibilidade da outra pessoa, ou o assunto que eu quero conversar, eu não quero preocupar a outra pessoa. Então, existem várias razões que muitas vezes as pessoas acabam se fechando. Então, o voluntário do CVV, ele está disponível para conversar quando ele doa o seu tempo, a sua atenção numa escuta empática. É simplesmente esse o trabalho. Setembro Amarelo. É o mês que a gente diz, é amarelo porque não é vermelho nem verde, é o pare, vamos parar um pouco, vamos pensar, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Olha, vamos prestar atenção no que está acontecendo, para desmistificar realmente, se poder conversar, tanto que o slogan do movimento Setembro Amarelo, proposto pelo CVV, é falar é a melhor solução. Então, a via do diálogo, de promover uma abertura para que a pessoa que esteja pensando em suicídio, e que é mais comum do que a gente imagina, ela possa ter facilidade para conversar a respeito do que ela está pensando, do que ela está idealizando, do sofrimento dela, e perceber que precisa de ajuda. Falar também, porque essa via do diálogo e do conhecimento pode promover que quando percebamos alguém que indica alguma necessidade, que está pensando em suicídio, que a gente possa oferecer ajuda. Sem aquele cuidado todo, o que eu vou falar para ela fazer? É buscar o diálogo. Eu posso te ajudar? Você quer conversar? Nesse sentido. Como conversar com o voluntário do CVV? Pelo número 188, é um tridígito, de acordo, que foi cedido de acordo com o convênio com o Ministério da Saúde. Esse tridígito 188 pode ser acessado de telefone fixo, celular, orelhão, e é uma ligação totalmente gratuita. O trabalho do voluntário sempre foi gratuito, agora a ligação também é gratuita. E um voluntário, em algum ponto do Brasil que esteja disponível naquele momento, vai atender. O serviço é 24 horas. E quem quiser escrever um e-mail ou conversar pelo chat, também fica à disposição. Fica o convite de visitarem o site do CVV, cvv.org.br.
Eu desejo uma ótima palestra para Graziele e estou à disposição. Muito obrigada, voluntária Maria Helena. Gostaria de constar que a doutora Rosana Lino também agora entrou aqui na nossa mesa virtual. Bom dia, doutora Rosana, tudo bom? Eu passo a palavra, então, à doutora Graziele para o início dos trabalhos. Priscila, desculpa interromper. Pois não. Doutora Graziele, me perdoe, mas a Rosana Lino, gostaria também de fazer meus cumprimentos. Ela é nossa secretária-geral, diretora também lá na OAB, e fico muito feliz de ter a sua presença aqui também conosco. Rosana, obrigada. Doutora Graziele, com a palavra, obrigada. Olá, bom dia. Eu gostaria inicialmente de fazer também meus cumprimentos, parabenizar a doutora Andréia, OAB Santo André, por essa iniciativa maravilhosa, tão importante, né? Como a Maria Helena disse, é um tema que é tabu, e cumprimentar também os nossos ouvintes aí, presentes. Estou reconhecendo aqui a doutora Shirley, né? Uma grande parceira do Instituto de Pediatria, nossa amiga ali, colaboradora sempre nos momentos de necessidade, nos auxiliando. E agradecer pelo convite, né? É com muita alegria que eu aceitei este convite, porque eu entendo que é uma forma também de contribuir e de ajudar as pessoas e de fazer com que este tema ganhe mais alcance, né? Como a Maria Helena comentou aqui, para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, o objetivo aqui é esse, né? É um compromisso com a vida. Eu vou começar a apresentação, eu preparei um material para compartilhar com vocês, para ir conduzindo aqui a minha fala. Dá para ver? Tá dando para visualizar? Ok. Então, o tema que foi, né, o tema desta manhã é o apoio emocional como ferramenta para a prevenção do suicídio. Ontem, as palestras tiveram início ontem, como a doutora Andréia colocou, né, o ciclo de palestras. Eu sei que a Patrícia já colocou alguns dados estatísticos, mas eu entendi que eu podia aqui pincelar novamente alguns pontos, até porque acho que talvez hoje tenhamos alguns ouvintes que não estavam presentes ontem, né? Então, o suicídio, ele é a segunda causa de morte no planeta de jovens entre 15 a 29 anos. Tá? No Brasil, ele é a quarta causa entre jovens da mesma faixa etária. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, são realmente estatísticas que chamam bastante a nossa atenção, alarmantes, né, em relação podemos dizer, a pandemia do suicídio, que é muitas vezes silenciosa. Então, o suicídio, ele é um fenômeno multifatorial. Então, ele tem diversas causas, ele não é só comete o suicídio, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Nós sabemos que a depressão, a ansiedade, o transtorno depressivo bipolar estão entre as principais causas, né, do suicídio, mas não é o único fator. Tá? Então, nós temos, por exemplo, além destes que eu citei, o uso excessivo de drogas e álcool também estão como fatores, a violência sexual e a violência doméstica, né, que tem sido uma questão muito debatida agora no momento de pandemia, em que as crianças passam mais tempo em casa, né, violência doméstica também, e o bullying, né, sofrido bastante aí pelos nossos adolescentes. Eu tenho acompanhado alguns casos nesse sentido, e eu já ouvi adolescentes dizer que nunca mais ele pisaria dentro de uma escola
por causa do bullying. E acabaram desencadeando quadros de depressão e, por sua vez, ideação suicida por causa do bullying. Então, o bullying também, às vezes, parece que não é uma coisa muito séria, mas é muito sério, sim, né? É uma questão de saúde pública que nós precisamos trabalhar com os nossos adolescentes, crianças, e trabalhar também nas escolas, para poder minimizar aí estas questões que vêm acontecendo na atualidade. Bem, então, como reconhecer uma pessoa que necessita de apoio emocional? Existem alguns sinais de alerta que nós possamos prestar atenção nestes sinais, né? E poder abordar essas pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como fazer. Mas, enfim, a tristeza frequente é um destes sinais. Então, Grazi, mas todo mundo fica triste, certo? Sim, todo mundo fica triste. Nós ficamos tristes em alguns momentos. A tristeza é uma emoção importante para nós, ela é um sinalizador de que algo não vai bem. É importante que nós fiquemos tristes em alguns momentos, até para a gente repensar algumas questões, tomar novos rumos, novos caminhos para nossas vidas. Mas, quando nós falamos em tristeza frequente, a gente observa mais ou menos o período de 15 dias. Né? Então, se a pessoa se mantém por um período longo, em torno de 15 dias, triste, com desânimo, falta de energia, ou seja, ela não está conseguindo desempenhar as atividades que anteriormente ela fazia de uma maneira normal. Ela começa a deixar de fazer algumas coisas importantes, que eram importantes para ela, começa a querer, por exemplo, no caso da criança e do adolescente, a não ir mais à escola. O adulto, ele começa a chegar atrasado, ele não tem o mesmo desempenho, né? Tanto no trabalho como no desempenho acadêmico. Estes são alguns sinais. O isolamento, tá? Então, a pessoa ela passa a não querer mais estar com os outros da família. Ela evita o convívio social, até porque ela quer, né, na maioria dos casos, ela quer esconder das pessoas que ela está passando por aquele problema. Né? Existe aí uma consciência da pessoa de que ela percebe os prejuízos, ela começa a perceber que ela não está respondendo e que ela não está se comportando da mesma forma que antes. Então, ela se isola até como forma de esconder dos outros que está passando por algum problema. Tá? Nós temos aí uma cultura social de que o tempo todo eu preciso estar feliz. A gente vê isso muito nas redes sociais, na mídia, né? No Facebook, no Insta, etc. Todas as mídias aí que nós temos. O quanto que as pessoas querem mostrar só a parte que é legal, né? O momento em que eu estou feliz. Então, existe aí um discurso social que estar triste ou estar vivenciando algum problema não é legal. Então, nós temos este hábito de esconder dos outros que estamos vivenciando algum tipo de problema. Tá? Bem, um outro ponto é o surgimento ou agravamento de problemas de conduta. Era uma pessoa tranquila, sociável, tinha um bom relacionamento com todo mundo e passa a ser uma pessoa agressiva. Tá? Ou já era um pouco agressivo e fica ainda mais. Né? Isso você percebe que houve um agravamento dessa situação, em que há uma mudança abrupta deste comportamento. Tá? E o aumento do consumo de álcool e drogas. Então, ele pode se dar de duas formas. A primeira, a pessoa nunca ingeriu, não tinha o hábito de ingerir bebidas alcoólicas com frequência, somente em momentos de socialização ou de festas que ela consumia, e depois ela começa a usar com muita frequência. Ou aquele que já era consumidor passa a utilizar ainda mais estas substâncias. Então, estes são alguns sinais de alertas que nós podemos estar atentos com os nossos familiares, amigos, pessoas próximas, colegas de trabalho,
né, que podem estar aí dizendo para nós algo que essa pessoa necessita de apoio emocional. Eu fiz aqui, né, um tópico especial para crianças e adolescentes. Por quê? Estes, normalmente, eles apresentam queixas físicas não específicas. Até pela questão da idade, da imaturidade psíquica nessa fase do desenvolvimento, muitos não sabem verbalizar que estão sofrendo ou que passaram por alguma situação constrangedora, por algum trauma, que estão sentindo uma dor, algo aí emocional. Então, como é que eles costumam manifestar, né, nestes casos? Então, eles começam a apresentar queixas não específicas. O que eu quero dizer com não específico? Você já investigou, já foi ao médico, já passou numa consulta com o neuro e não foi identificado nada que justificasse esse quadro. Então, quais são algumas dessas queixas? A cefaleia frequente. Então, a criança ou adolescente pode estar queixando de cefaleia frequente. Primeiro, nós vamos fazer uma avaliação com o clínico, até para descartar a hipótese de que seja alguma questão orgânica aí que precise de um tratamento, de uma medicação, mas visto que não há nada, então a gente pode considerar estes fatores: cefaleia, dores musculares na região do abdômen, na região do peito, falta de ar, dores de estômago, tá? Queda do rendimento escolar, então você percebe que ele não apresenta as mesmas notas, o mesmo rendimento, nem o mesmo ânimo em relação à escola. Desejo de sair de casa, então ele quer sair de casa, ele fala que vai fugir, que as coisas, né, não estão legais. Ele nem sempre ele verbaliza o porquê, mas ele começa a planejar a fuga, né? Já atendi alguns adolescentes aí que, de fato, conseguiram fugir de casa e tiveram consequências, assim, bem complicadas por causa disso. E as explosões de irritabilidade, né? Ele pode ficar bastante irritado de uma hora para outra e são sinais que nós precisamos estar em alerta. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que as crianças, a criança e o adolescente, eles não apresentam características assim muito pontuais como no caso dos adultos nos quadros de depressão. Por exemplo, adolescente com depressão, ele vai para balada. E aí é o momento em que os pais chegam para mim e perguntam: mas Grazi, como assim? Ela tem depressão, mas ela foi para balada ontem, né? Ela foi para balada ontem, mas no outro dia está arrasado, né? Então existe aí um quadro de... Eu entendo que esse ir para a balada ou tentar buscar a socialização com outros jovens, com outros adolescentes, seja até uma forma que às vezes o sujeito encontra na tentativa de sair do problema, mas não é tão simples assim, né? Não é indo para a balada que a gente resolve um problema destes. Então isso gera muita confusão entre os pais, porque eles passam a não acreditar que aquela criança, aquele adolescente necessite de um tratamento. E aí é que entra a questão do convencimento, da psicoeducação, de explicar para estes pais, para essa família, que este adolescente, essa criança, tem um problema de saúde mental, sim, e que ele precisa ser tratado adequadamente. Bem, frases como: não acredito mais que a minha vida possa dar certo, eu me sinto um lixo ou preferia estar morto, devem chamar também a nossa atenção. Tá, mas pode ser que ele fale isso porque estava num momento ruim da vida, né? Alguma coisa que a pessoa queria muito não deu certo. Mesmo assim, que seja, né? A gente torce para que seja isso mesmo, nós devemos acompanhar, né? E observar esta pessoa quando ela diz esse tipo de frase, quando ela verbaliza estas coisas, porque são sinais aí comportamentais, são sinais que a gente percebe por meio dessa fala de que essa pessoa ela está sem esperança, ela está se sentindo desamparada
E o desamparo não tem a ver com estar sozinho, existem pessoas que estão muito bem acompanhadas, têm todo um suporte, têm família, têm amigos, e mesmo assim relatam que se sentem sozinhas. Então, frases que tenham essa conotação de falta de esperança, de desamparo, de que as coisas não irão dar certo, também são aí alguns indicadores para que nós possamos observar e cuidar desta pessoa. Então, vamos lá, né? Eu fiz aí uma breve exposição de alguns sinais e sintomas que nós podemos observar nas pessoas próximas e quais, então, são alguns passos para ajudar esta pessoa. Eu já identifiquei que aquela pessoa está em sofrimento, né? Que ela precisa de ajuda, que talvez ela tenha até dito que pensa no suicídio, que quer suicidar. E aí, o que eu faço, então, a partir da identificação destes sintomas? Bem, o primeiro passo, né, que eu coloquei aqui foi não julgar. Então, nós, né, até por força do hábito, começamos a pensar que o que é importante para o outro pode não ser importante para mim, né? Eu trouxe até uma frase da nossa poetisa Cecília Meirelles, que diz assim: o vento é o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Porque as diferentes situações, elas ressoam de formas diferentes entre nós. Cada pessoa sente uma situação de uma forma muito única. Então, aquilo que de repente não tem a menor importância para mim, pode ser muito importante para o outro. Para ele, aquilo pode ser a gota d'água, né? Então, eu gosto muito dessa frase da Cecília, porque ela diz isso, o quanto que nós precisamos entender e compreender que somos diferentes, né? E ter essa empatia de que para mim pode ser banal, né? Qualquer coisa, para o outro não, para o outro é muito importante, tá? Bem, então vamos lá. Primeiro ponto, evite frases clichês, né? Então, quando a pessoa comenta com você que ela não está bem, ou que inclusive ela pensa em suicídio, né? Nós devemos evitar falas do tipo: estou em choque, não acredito que você pense em se matar, né? Até por força do hábito, não é possível, né? Você tem tudo, a sua vida é maravilhosa, não é motivo. Ou, que eu acho que é uma das piores, isso pode ser falta de Deus, né? A gente sabe que não é isso. Inclusive existem líderes eclesiásticos, pessoas aí, padres, figuras públicas, né, religiosas, que declararam que sofrem de depressão. Então, esse é um grande preconceito que precisa ser quebrado, né? E em caso de choro, não reprima dizendo, não precisa chorar, né? Às vezes a gente quer acolher, né? Nosso amigo, nossa família fala, não chora, não precisa chorar, não é para tanto, né? Então, essas frases nós devemos evitar, porque elas não vão contribuir e elas vão fazer com que essa pessoa se sinta ainda pior, né, em seu sofrimento. Então, nós devemos evitar estas situações. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é, se um familiar, um amigo teu chega para você e fala que está chegando de uma consulta, né, com o médico, e conta para você que ele descobriu que ele tem um problema cardíaco, ele tem uma cardiopatia, uma questão aí no coração. Ninguém diz para ele, nossa, sua vida é maravilhosa, você tem tudo. Não é motivo, certo? Essa é uma frase que acho que não caberia aí. Assim como também não cabe, né, nos quadros de transtornos mentais, de sofrimento, de depressão, de ansiedade, seja qual for a dor dessa pessoa. A depressão, ela é uma doença como qualquer outra doença, né? Se nós não dizemos esse tipo de coisa para as pessoas que têm,
uma determinada patologia, por que dizemos para as pessoas que têm depressão? Depressão também é doença, né? Então, de um modo geral, evitar esse tipo de frase. Então, como é que eu faço se eu não posso dizer isso, né? Bem, a questão fundamental que vai influenciar aí na tomada de decisão, né, principalmente em relação ao suicídio, é a percepção que a pessoa tem do evento. Os quadros de depressão e ansiedade, por exemplo, eles geram, né, pelo menos durante o período em que a pessoa está sofrendo com este problema de saúde mental, prejuízos cognitivos de atenção, de memória, de percepção, de aprendizagem. Então, ela tem um prejuízo causado por essas patologias. Então, o que vai diferenciar aí, né? Então, nós temos aqui as pessoas pessimistas, quem vai ver o copo meio vazio e quem vai ver o copo meio cheio, né? Então, a pessoa que está passando por um problema, né, ela tende a ser mais negativa, poliqueixosa, ela sempre vai ver o copo meio vazio, né? Existe um processo psicológico nestes casos que a gente chama de looping, né? Então, o que é o looping? Ela identifica o problema, ela sabe que ela está vivendo uma questão importante, que ela tem um problema para resolver, ela vai em busca, ela não encontra, ela retorna para este problema. Então, ela fica ali girando num processo de looping, sem encontrar a resposta para aquilo que ela precisa, e aí ela passa a ser aquele sujeito que sempre vê o copo metade vazio, tá? Então, essa percepção do evento, ela sofre uma alteração nestes quadros clínicos. Então, a pessoa não sai da depressão quando ela quer. Ela precisa de ajuda de um especialista, de auxílio psicológico, psiquiátrico. Ela precisa aí de um suporte para conseguir ter esta visão do copo metade cheio, né? Então, não é fácil, como a gente ouve por aí, sair dessa condição. Ela não sai se ela quiser. Ela precisa do nosso apoio emocional. Bem, o segundo ponto é converse, né? Que também é um aqui que acho que um dos mais, assim, importantes. Você pode iniciar a conversa assim, né? Como vai você? O CVV, eu tenho ouvido algumas propagandas aí do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida, transformando esse CVV no como vai você, né? Em geral, nós, quando percebemos que alguém é muito poliqueixoso, que reclama demais da vida, tem pessoas até que evitam perguntar como é que ela está, porque já sabe que quando ela for responder, ela vai trazer questões muito negativas, né? Então, normalmente os amigos, os familiares, o que eles fazem? Eles se esquivam. Porque ele fala assim, mas eu não gosto de falar com o fulano, porque ele é muito negativo, né? Toda vez que eu pergunto como é que ele está, ele traz ali toda a tragédia da história dele. Bem, mas nós precisamos conversar com essa pessoa, né? Nós precisamos auxiliá-la e, inclusive, se for o caso, nos prepararmos para isso. Se você não sabe como fazer, você pode buscar ajuda profissional, para poder entender melhor como é que está acontecendo, né, com o seu familiar, com essa pessoa que você quer ajudar e como fazer, né? Eu acho que aqui hoje o nosso encontro tem também este propósito, né? E como é que eu vou então oferecer apoio emocional para essa pessoa que ninguém quer conversar com ela, porque ela é vista como chata, muitas vezes. E isso é comum, né? É aquela pessoa que está vendo sempre o copo meio vazio, como eu coloquei, tá? Como é que pode ser realizada essa conversa, então? Olha, tenho percebido nos últimos dias que você não está bem. Podemos conversar? Então, a conversa pode ir neste tom. Durante essa conversa, se a pessoa disser frases do tipo, como eu apresentei aqui, né? Estou pensando
em me matar, ou me sinto lixo, acho que a vida não vale a pena, você pode, na sequência, perguntar: você está pensando em suicídio? Porque ele está te dizendo, ele está te dando indicadores de que a vida não vale a pena. Então, não tem problema nenhum em perguntar para essa pessoa claramente, né? Então, eu vejo que o que você está me dizendo parece que você está pensando em suicídio. E deixe ele falar, tá? Mais importante que oferecer conselhos é deixar claro que você está ali para ouvir. O que acontece? Às vezes a pessoa se propõe para uma conversa, né? Consegue o diálogo e aí a pessoa começa a falar da vida dela. E aí o ouvinte, ele começa a se identificar com algumas questões, com alguns pontos que o outro que está ali em sofrimento traz. E aí ele quer falar da experiência dele também. Ah, mas isso também já aconteceu comigo. E começa a falar, ou seja, aí você interrompe a fala do outro e parece que o que ele diz não é tão importante assim. E aí eu não sei ali nessa situação quem é que está precisando mais de ajuda, né? Então, quando for ouvir, ouça, né? Não fique falando muito de você mesmo. Enfim, deixa essa conversa para um outro momento, essa troca. Aqui, quem precisa ser a cereja do bolo é a pessoa que está em sofrimento, não é o ouvinte, ok? E por fim, se você conseguir, né, conversar com essa pessoa, eu sugiro que você agradeça. Obrigada por confiar em mim. Né? Eu acho que é importante e reforça, né, este aspecto de que essa pessoa pode confiar em você. Se coloque disponível para ajudar, para conversar novamente, né, para pensar aí soluções juntos. Então, você não precisa ser especialista, não precisa ser psicólogo, né? O que você precisa é ter boa vontade e empatia para ajudar alguém que esteja em sofrimento próximo de você. Bem, demonstre empatia, né? Aqui eu fiz um quadro. O que normalmente nós escutamos? Eu estou falando até inclusive da minha experiência clínica como psicóloga, falas que são muito comuns entre os familiares. Então, eu coloquei inadequado e adequado, né? Até quando você vai ficar assim, né? Você vai ficar nessa cama o dia inteiro, você não vai levantar, não vai escovar os dentes, não vai tomar café da manhã, você vai ficar assim? Normalmente é isso que nós escutamos. O que seria mais adequado nesta situação? Conte comigo para o que for preciso. Então, não fique fazendo críticas, essa pessoa já não está bem. Então, as críticas aqui não irão contribuir para nada, tá? Bem, eu não estou te reconhecendo, porque era uma pessoa antes muito ativa, participativa, saía, trabalhava, ia para a escola, fazia uma série de coisas, e de fato ela fica irreconhecível. Mas, talvez seria mais adequado dizer, vamos descobrir uma forma juntos de te ajudar, né? Percebo que você está com algum problema, vamos pensar junto como fazer isso, né? Do que dizer que não está mais reconhecendo esta pessoa. Bem, por que não se levanta desta cama e faz algo diferente? Quer conversar? Posso te fazer companhia? Então, se ela não quer levantar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha que dia lindo, que sol maravilhoso, vamos passear, vamos para o parque, dar uma volta. A pessoa não quer, né? Se ela não quer, faz companhia para ela, então fica lá com ela. Pega uma cadeira, coloca ali do lado da cama, né? Oferece um filme para assistir, faz alguma proposta ali que dê para fazer dentro daquilo que é possível neste momento, tá? E como eu já disse, você tem tudo, vai, isso é frescura. Você poderia dizer, o que eu posso fazer por você hoje? Né? Sei lá, de repente um mimo, né? A pessoa quer comer um bolo de chocolate. Não tem problema nenhum. Né? Acho que agora é o momento de acolher e compreender essa pessoa. Não de fazer críticas ou querer que ela seja como eu quero. Né, como eu acho que ela deveria ser. E respeitar esse momento até para você ganhar a confiança desta pessoa, para que você possa ajudá-la a tomar os próximos passos aí
para o acompanhamento e para o tratamento dela. Então, eu trouxe essa charge aqui, achei muito bonitinha, e diz assim: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? A notícia é, olha a cara da professora, né? Assustada. A notícia é a seguinte: esse silêncio ele não vai para lugar nenhum, ele fica dentro da pessoa, né? E fica ali numa condição que eu costumo dizer assim, eu tenho acompanhado muitas palestras do CVV, enfim, tem algumas instituições já que eu sigo há algum tempo que falam sobre o tema, e eu vi uma coisa muito interessante, que a pessoa que comete o suicídio, né, ela se comunicou com a morte. Então, existem alguns especialistas que dizem que o suicídio é um ato de comunicação com a morte, porque ela não encontrou recursos ou meios de se comunicar com a vida. Então, esse silêncio ele não vai para lugar nenhum, ele fica dentro da pessoa. E isso acaba fazendo muito mal a ela. Por isso que conversar é tão importante, né? Não só para desabafar, para colocar esses sentimentos para fora, mas também para encontrar soluções, né, possíveis para os problemas que a pessoa esteja vivenciando. Então, quando uma pessoa em sofrimento, ela percebe a falta de empatia no ambiente, ela se isola ainda mais, ela tende a se afastar das pessoas, né? E por isso, muitas vezes, a surpresa quando acontece o suicídio, porque ninguém esperava, né? Ninguém percebeu nada. Nem todo suicídio é possível de ser evitado, mas nós podemos ajudar a minimizar essa situação, né? A gente não está falando aqui de evitar todos, seria uma utopia, mas abrir o espaço para o diálogo, para a conversa, já seria um grande avanço, um grande passo entre nós. Bem, o último item aqui é proteja. Então, você já identificou que há um problema, já convidou essa pessoa para um diálogo, você já está entendendo que ela necessita de auxílio, então nós vamos proteger este indivíduo. Então, como proteger, né? Se ofereça para agendar uma consulta com um especialista. Se ela permitir, você vá junto, né? Então, continue sempre perto, faça esse acompanhamento, porque às vezes já aconteceu, né? Eu falar para a pessoa que ela precisa buscar o acompanhamento e ela mesma não acredita, ela está num estado de sofrimento tão grande que ela não tem nem forças para chegar ao médico, buscar um auxílio psicológico, psiquiátrico, enfim, ela não vai. Tá? Então, você tem que pegar firme neste ponto, falar, não, olha, vamos agendar aqui, agenda aqui na minha frente, vamos marcar juntos, que dia que é, então nesse dia eu vou estar aqui, eu vou com você. Não deixa a pessoa solta, porque ela corre o risco de não ir, ela pode escapar, tá? Bem, evite que essa pessoa fique sozinha e crie uma rede de proteção. Então, quem são os amigos, as pessoas que ela admira, que ela costuma ter um respeito maior, uma empatia, crie uma rede de proteção para esta pessoa, né? Para que ela nunca fique sozinha e para que ela tenha com quem contar. Às vezes você está trabalhando, essa pessoa precisa conversar, está ali no momento de crise, então ela precisa ter mais de uma pessoa como suporte, né? Ela precisa de uma rede de proteção. Uma pessoa só costuma não dar conta, e as pessoas têm os seus afazeres do dia a dia, então essa rede é interessante. No caso das pessoas que vão iniciar o uso de medicação ou já usavam anteriormente, o ideal é que um adulto responsável monitore o uso desses remédios. Por quê? Porque existem muitos casos de tentativas em que a pessoa ela ingere uma quantidade grande do remédio que seria para o tratamento. Então, isso é muito comum acontecer, então é importante que ela não seja responsável por essa medicação, pelo menos no período de crise maior, porque inclusive ela, além de poder usar isso como ferramenta,
né? Ela pode também não tomar a medicação, né? Ficar dias sem tomar, e aí você tem prejuízos neste tratamento, tá? Assegure-se, então, né, que neste ambiente não tenha objetos que possam oferecer perigo, armas de fogo, objetos cortantes, qualquer coisa que você pense que possa favorecer. É claro, né, que existem outras formas, né, eu não vou abordar isso aqui, mas o que você puder fazer, faça. Então, a gente não pode fazer tudo, mas existe uma parte que a gente pode contribuir, né, se assegurando de que essas coisas não estejam presentes para estas pessoas, para este grupo, tá? E um ponto extremamente importante, nunca, jamais duvide que essa pessoa tenha coragem de tirar a própria vida, né? Então, já ouvi também, Grazi, você não acha que é chantagem? Mesmo que seja, acho que a chantagem é uma forma de pensar sobre a questão. Se ele está dizendo, né, se o intuito é fazer uma chantagem, quem me garante que essa ideia não pode se tornar algo real, né? Então, nunca duvide, né? Então, isso é muito sério, porque no momento ali de um despreparo familiar, algumas pessoas chegam a dizer, isso é chantagem, não acredito nisso, acho que você não vai ter coragem, e muitas pessoas têm coragem, sim, e acaba acontecendo. Tá? Eu já vi vários relatos muito tristes, assim, de famílias que duvidaram e a pessoa, de fato, cometeu suicídio. Bem, um outro assunto que talvez, acho que a Maria Helena possa falar, é a pós-venção, né? Prevenir o suicídio é também cuidar das famílias que perderam alguém pelo suicídio, né? As pessoas, a família, as pessoas que ficam, elas também ficam em grande sofrimento, correndo risco de desenvolver quadros de saúde mental tão graves quanto daquele que cometeu o suicídio, né? Então, nós vamos pensar nessa questão também da pós-venção, de como acolher e ajudar para que estes também não cometam o suicídio, né? Devido ao tamanho deste sofrimento, né? A esse tsunami de sensações e de emoções que vem para o familiar, de muitas vezes sentimento de culpa, de pensar como é que eu não vi isso antes, né? Como é que eu não percebi, enfim. Então, cuidar também das famílias, das pessoas que, infelizmente, cometeram o suicídio é uma forma de cuidado e é uma forma de proteger e oferecer esse apoio emocional também para estas pessoas. Bem, eu fiz aqui uma pincelada, porque eu não podia deixar passar a situação que nós estamos vivenciando agora, né, em relação à pandemia, ao Covid-19. E na luta pela liberdade, né, nossa liberdade de ir e vir, que perdemos, de socializar, de abraçar, de beijar as pessoas, de caminhar junto com os outros, nós, de fato, acho que mais que nunca, né, precisamos aí desenvolver estratégias de enfrentamento, e o apoio emocional é uma ferramenta fundamental para este enfrentamento. Então, nós não podemos mais acolher uma pessoa, né, pelo menos por enquanto, com o nosso abraço, talvez não possamos visitá-la, né, não possamos sair juntos para conversar, né, tomar um suco ali na padaria, fazer alguma coisa que costumávamos fazer antes, mas nós precisamos desenvolver essas estratégias, né? Então, assim, liga, faça videochamada, enfim, faça o que for possível fazer neste momento para poder acolher esta pessoa, né? E eu acabo expandindo isso para todos nós, né? Vamos nos apoiar, vamos conversar mais, acho que trazer essa questão, mesmo que seja remotamente, que é a forma como nós temos encontrado neste momento, né? Nós precisamos nos unir neste sentido e não deixar de ver, de conversar e de acolher as pessoas que são importantes para nós. Bem, aonde buscar ajuda? Então, nós temos aí, né, falando dos serviços de saúde, né, das unidades básicas, do Centro de Atenção Psicossocial, né, que são os CAPs,
Temos aí o auxílio emocional do CVV, Centro de Valorização da Vida. Em caso de emergência, né, procure um pronto-socorro ou o SAMU, tá? Então, aqui são algumas alternativas. E, para terminar, queria fechar com essa frase aqui. Enquanto o sol não brilha, que nós possamos acender uma vela na escuridão e que nós sejamos essa luz na vida das pessoas que precisam do nosso auxílio, do nosso apoio emocional. É isso. Espero que tenha contribuído, espero, né, que tenha ajudado aí a pensar todas essas questões. Eu agradeço imensamente mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar este tema com os presentes aqui. Eu vou tirar aqui a minha apresentação. Parabéns, doutora Graziele, brilhante palestra. Voluntária Maria Helena. Oi, Priscila. Deu uma interrompidinha agora na sua fala, eu não entendi. Ok. Me perdoe. Eu vou abrir a palavra agora para os participantes da mesa para suas breves considerações. Certo. Eu parabenizo a doutora Graziele, uma sensibilidade bastante grande, trouxe seus conhecimentos profissionais e essa fala do ouvir, do escutar, do conversar sem o julgamento, sem a crítica, mas esse acolhimento é um apoio emocional muito importante. E tem uma frase de um dos fundadores do CVV que diz que o ato de oferecer amizade possa ser tão natural quanto o ato de respirar. E que se possa realmente ter esse acolhimento e falar de saúde mental. A prevenção passa pela conversa, pelas reflexões, pelas ações na direção da saúde mental. E o serviço do CVV é um apoio que acaba dando as mãos para quem precisa do tratamento, e muitas vezes o profissional não está disponível 24 horas. Então, o serviço entra nesse sentido de apoio. E parabenizo também a sua fala a respeito da pós-venção. As pessoas que foram impactadas pela perda de alguém, ou sobreviventes mesmo do suicídio, precisam de muita atenção da nossa sociedade, porque o sofrimento é indescritível. Sentimentos de culpa, como eu não vi, como eu não percebi. Então, são pessoas que acabam entrando num grupo de risco, precisam de atenção. Isso é uma pincelada muito rápida. O CVV também tem serviços que levam à comunidade. Um deles é o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Estão suspensos agora por conta da pandemia, mas são grupos facilitados por voluntários capacitados, em que pessoas sobreviventes ou enlutadas pela perda de amigos, de familiares, participam do grupo para poderem se apoiar mutuamente. E deixar claro, o trabalho do CVV valoriza o atendimento profissional de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, atendimento médico. Precisa procurar ajuda, sim. Tá? Muito, muito obrigada e continuo à disposição.
Obrigada, Parabéns, Maria presidente. Helena. Doutora Irma, gostaria de fazer... Bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer, né, o conhecimento da manhã de hoje, que foi excelente. Nós no direito, que estamos sempre no direito, nos esquecemos do emocional muitas vezes, e o emocional de suma importância, tanto para nós como para a sociedade. Falou-se muito no proteger, vamos entender aqui o proteger até como forma de prevenirmos, né, atitudes como essas, que levam as pessoas ao suicídio ou a se automutilarem. Não é, como no caso dos bipolares. A gente tem visto muito isso com os nossos adolescentes, né? Isso é muito difícil. E também essa angústia que as pessoas estão sentindo de ficar em casa, de não poder sair, circular, não é como estávamos acostumados. Mas nós temos que nos adaptar, mas não é tão fácil assim a adaptação, principalmente quando se mora com poucas pessoas na residência, né? Quando se convive com poucas pessoas. Quando nós temos mais pessoas, ainda é mais fácil, porque há discussão, há desentendimentos, há entendimentos, mas quando se mora, quando se reside e passa muito tempo com uma ou duas pessoas só, sempre com o mesmo comportamento, é mais difícil a nossa convivência. Mas muito interessante. Parabéns aqui à doutora Andréia, à doutora Priscila e toda a equipe aí da OAB Santo André, a doutora Graziele, a doutora Maria Helena, pelos ensinamentos, pela forma com que colocou e direcionou até a sociedade na busca de elementos, né, na busca de um ponto de apoio para tentar resolver a problemática que estamos vivenciando dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Parabéns a todos. Parabéns mesmo. Gostei muito da apresentação. Aprendi muito hoje. Muito obrigada. Obrigada, doutora Irma. Doutora Iraci, gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz e honrada em participar dessa mesa virtual hoje com todas vocês. Agradeço a doutora Priscila, a doutora Andréa Tartucci e a todos presentes na mesa. E quero dizer que, doutora Graziele, a senhora contribuiu muito para o meu dia hoje. Eu percebi, assim, por todo o autoconhecimento que eu venho tendo, principalmente agora à frente do direito sistêmico, cada dia eu aprendo um pouco, mas hoje eu aprendi muito com a senhora. E penso que esse trabalho tem que ser muito divulgado, porque olha só, eu tenho uma filha adolescente e muitas vezes vejo ela no sofá, vejo ela na cama, e às vezes eu vou naquele comportamento inadequado que a senhora acabou de falar. E hoje eu vou levar para minha casa esse comportamento adequado. E olha que eu estou nessa busca de autoconhecimento, de ter postura sistêmica, de entender muito sobre tudo isso, mas hoje foi muito esclarecedor e eu te agradeço muito, porque realmente está de parabéns por ter trazido a senhora aqui e eu muito mais feliz e agradecida por fazer parte desse momento. O meu muito obrigado a todos e mais uma vez parabéns. Aqui também... Doutora... uma ideia, talvez fosse uma ideia, a doutora Shirley, aproveitar que a doutora Shirley está aí, não é? Quem sabe não possamos criar nas subseções uma comissão de pós-venção para esclarecimento aos familiares, esclarecimento à sociedade. Não é? Bom dia a todos. Né? Doutora Shirley. Não é? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu parabenizo a OAB pela iniciativa, o Alexandre, a Priscila Codan, a Andréa Tartucci, nossa presidente, que nos dá toda essa liberdade de a gente poder fazer esse trabalho. O meu agradecimento especial também é para a Comissão da Infância e Juventude da OAB, aonde nós temos um membro que faz parte da comissão, nossa comissão é multidisciplinar, que são as pessoas da faculdade Fundação do ABC, em nome da Janete Figueiredo, em nome da Graziela, nossa palestrante, brilhante palestrante de hoje, eu agradeço.
gostaria também de dizer que nós estamos disponíveis aquilo que der para fazer dentro da Comissão da Infância e Juventude, no sentido de procurar recursos, palestras, para que a gente possa entender melhor essa questão tão triste que é a questão do suicídio. Agradeço também aqui a presença da nossa vice-presidente da comissão e também deixar claro que a nossa comissão ela é mista. Quem quiser participar é só nos procurar para a gente poder dar continuidade nesse procedimento, nesse processo, nessas angústias, nessas tristezas que é a questão do suicídio. E, mais uma vez, não conhecia a presidente, a representante da CVV, e eu acho esse trabalho lindíssimo. Eu sou voluntária há 30 anos e posso dizer que eu não sei se eu teria a capacidade de fazer o trabalho que vocês fazem. Muito obrigada, então, a todos. E a Grazi, mais uma vez, parabéns pela explanação. Muito obrigada por ter aceito o convite do Camarosano. Obrigada, doutora Shirley. Eu gostaria de convidar o doutor Alexandre Henrique Moretti Camarosano para fazer as suas considerações em nome da nossa casa andreense. Doutor Alexandre. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento e que futuramente assistirão essa gravação, que será disponibilizada nas mídias sociais da subseção e também do CVV. Queria agradecer a participação e o aceite do convite de todos que estão aqui compondo a mesa, a Graziele, fazendo uma belíssima apresentação, a doutora Irma, nossa ilustre conselheira, doutora Iraci, doutora Shirley, que são presidentes de comissões extremamente importantes dentro da nossa subseção, e também a Maria Helena, que, representando o CVV, trouxe, como os outros representantes trouxeram nas palestras anteriores, uma pequena pílula do que é o trabalho do CVV, para que as pessoas saibam que o CVV existe, para que ele serve, a função dele, e que possam utilizar o serviço se for necessário. Doutora Graziele, eu não tenho muito o que dizer sobre a palestra da senhora, a não ser agradecer imensamente, porque são etapas que a doutora passou na apresentação que não são só necessárias para o psicólogo, psiquiatra, é para o cidadão comum. E esse era o nosso objetivo nesse ciclo de palestras e todas as outras ações que a subseção tem feito na campanha de Setembro Amarelo. Divulgar de uma forma simples para que cada pessoa que se sinta impactada por alguma palestra consiga ajudar alguém, se for o caso. Porque nós nunca sabemos que isso pode acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de amigos, dentro do nosso condomínio, para quem mora em apartamento, com o nosso vizinho, com um colega de trabalho. Nós nunca sabemos se isso pode acontecer e precisamos estar preparados, porque não é fácil. A pós-venção, como a senhora mesmo disse, é uma situação muito complicada. Para quem já viveu isso, eu ainda não vivi a situação, mas conheço pessoas que tenham vivido, elas passam uma sensação de um fim de mundo imenso, como se não houvesse mais chão, porque tiveram a oportunidade de auxiliar, mas não souberam como identificar e nem como auxiliar os seus amados. Então, é extremamente importante, agradeço o convite imensamente, acredito que todos que vão assistir ficarão muito contentes e poderão aprender imensamente com as palavras da nossa palestra de hoje. Muito obrigado.
aprendemos muito essa manhã. Doutora Graziele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de agradecer a todos que compõem essa mesa, a todos os participantes que estão nos assistindo. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil agradece a presença de todos vocês. Um bom dia, e hoje à tarde ainda temos mais uma palestra às 16 horas. Convido a todos a nos prestigiar. Muito obrigada. Parabéns. Eu dou por encerrados os trabalhos.